noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Tatiana e a palestra de hoje nós vamos abordar o tema que é saúde, corpo, mente, aura e intuição. Mas então, antes da gente começar, vou convidar vocês a uma oração ditada por Emmanuel e psicografada pelo Chico, onde nós agradecemos e pedimos ao Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Então, assim, nós pedimos a proteção do plano espiritual e vamos então iniciar a palestra de hoje. Eu trouxe a imagem do Krishnamurti, não sei se vocês conhecem, mas o Krishnamurti ele foi um verdadeiro sábio, ele era indiano. E eu trouxe ele aqui como um exemplo porque o Krishnamurti ele falava muito da educação. Ele dizia que os nossos inúmeros problemas só seriam compreendidos e solucionados quando nós compreendêssemos toda a nossa estrutura psíquica. E ele dizia isso, que ninguém poderia fazer isso por nós. A gente precisava de se autoconhecer, de se auto-entender para se auto-transformar. E é o que nós no Espiritismo aprendemos, né? Que é a nossa autotransformação, a nossa reforma íntima. Então, a exemplo do Krishnamurti, que trazia toda uma filosofia de amor e de autoconhecimento, eu vou iniciar então hoje a nossa palestra falando principalmente então sobre isso, iniciando com a necessidade do autoconhecimento, porque se a gente não tiver autoconhecimento, a gente não vai ter a saúde. E como é que o Espiritismo pode nos ajudar, né, nesse entendimento? Então nós temos todas as obras espíritas, né, e inclusive outros autores, como o próprio Chico, né, o Divaldo, que nos trazem uma literatura abrangente e que nos fala desde toda a nossa evolução. Inclusive nós fizemos uma palestra do átomo ao arcanjo que nos explica de onde nós viemos, como vamos evoluir, para onde vamos e o que devemos fazer. Então já começamos os ensinamentos aí, e bibliografia e conhecimento sobre isso nós já temos, né, bastante. E dentro desse conhecimento todo espírita da evolução da nossa matéria, do nosso corpo material, dentro do mineral, do animal, para depois do hominal, eu gosto de trazer esse slide porque eu quero falar um pouquinho sobre cérebro com vocês. E eu gosto de trazer esse slide porque ele, nessa imagem inicial aqui, eles nos mostra vários embriões. E olhando assim, a gente não consegue saber, lá no início da formação do embriãozinho, qual é o embrião humano. Então, qual desses aqui seria o do homem, né? E se nós acrescentarmos o restante da imagem, nós vamos ver que só esse último aqui é o embrião humano. Mas olha como é similar, né? Como é parecido esse processo. Então, a própria ciência traz toda a evolução, inclusive a evolução do cérebro. Para os materialistas, vão dizer que então essa evolução cerebral é que proporcionou a evolução humana. Nós espíritas sabemos que se faz ao contrário. O cérebro, o meio material com o qual estamos encarnados, ele vai se adaptando às necessidades do espírito. Então, nós sabemos que o nosso cérebro hoje está desenvolvido porque nós desenvolvemos uma série de necessidades e aprimoramento dentro da nossa evolução que necessitam um cérebro condizente para que a gente possa evoluir aqui na Terra. E dentro dos ensinamentos da doutrina que nós temos, lá numa das obras de Chico, No Mundo Maior, onde o Calderaro nos acrescenta que os neurônios que estão dentro do nosso cérebro, nossas células cerebrais, eles recebem as sensações exteriores e recolhem as impressões da consciência. E a mente é a orientadora desse universo microscópico. Dela emanam as correntes da vontade. Então perceba que eu já estou trazendo algumas palavrinhas aqui que a gente vai trabalhar hoje, que seria então a consciência e a mente. Então, nós espíritas sabemos
não somos materialistas, né? Então a mente não está no nosso cérebro orgânico. Nós temos uma mente que comanda todo esse universo cósmico, né? É assim que nós aprendemos. Mas se a nossa mente não está no nosso cérebro, onde é que ela está? E como é que ela funciona? Tem uma passagem lá na Gênese que traz o seguinte: em nós, o cérebro real é o etéreo, por meio do qual funciona a mente, quer estejamos neste mundo, quer no outro. Ela atua sobre o cérebro etéreo e este sobre a cobertura material a que chamamos cérebro físico. Então, confirma, né, mais uma vez que quem comanda todo esse cérebro é o espírito. É o espírito com todo aquele arcabouço que nós conhecemos, que envolve o perispírito, que envolve a nossa aura, né, que vai formar então a nossa mente, e a nossa mente então vai comandar o nosso corpo físico, inclusive o nosso cérebro. Então, nesse processo, a gente pode se perguntar o que nos diferencia dos animais. Então, lá na questão 598, a pergunta: a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? E olha a resposta dos espíritos: sua individualidade, sim, porque como nós viemos lá do reino mineral, vegetal e animal, e os animais continuam esse processo evolutivo, né, os animais também já têm a sua individualidade, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente, ela não tem o livre-arbítrio. Então, com a resposta a essa pergunta, a gente vê o que nos diferencia dos animais, o que seria a resposta à nossa questão. Nós nos diferenciamos porque temos livre-arbítrio, nós temos consciência de nós mesmos, nós conseguimos usar então o nosso raciocínio, o que nós usamos na terminologia, né, das obras espíritas, a nossa fé raciocinada, dentre tantos outros raciocínios que fizemos, e conseguimos nisso tudo ser conscientes de nós mesmos e tomar decisões. Então essa é a grande diferença que temos dos animais nesse processo evolutivo. Então, se nós temos livre-arbítrio, né, e podemos então raciocinar, qual é o agente da nossa mente? E lá André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, nos diz que como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Então é o nosso pensamento, né, que é o agente da nossa mente. Entretanto, ele ainda é matéria, olha como ele é importante. Nós, inclusive, também já fizemos uma outra palestra aqui, quem quiser voltar lá e assistir de novo, né, sobre a força do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ainda no plano em que vivemos, ainda é matéria. A matéria mental, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos. Então, olha a importância, olha como cérebro, mente, consciência, pensamento, está tudo interligado, né? E ainda em mecanismo da mediunidade, a gente pode complementar, né? A matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade, em que se exprime através de ação e reação permanentes. Então, olha que importante essa passagem. Eu vou ler mais um trechinho de novo. Ó. Amplo poder na aura da personalidade. Então, conforme o impulso do espírito, há uma manipulação de todas essas correntes que se exteriorizam no espaço e tempo onde nós vivemos, no nosso universo, na nossa vida pessoal, né? E que elas vão ter um poder em cima da nossa aura da personalidade. E a gente já vai falar um pouquinho sobre aura também. Né? E esse manancial, essas correntes todas é que vão definir, né, a partir da nossa vontade, como é que vão se comportar dentro de nós todas essas forças e a consequência delas. E por que a gente vai falar, né, em consequências delas? Porque olha só o que complementa André Luiz. Essas forças, pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Nós vemos em muitas das obras
em que os espíritos superiores reconhecem a pessoa por essa onda mental. Ou seja, como o nosso pensamento é matéria, a nossa mente que comanda tudo, esse universo dessas correntes todas, que temos essas forças em torno de nós, que ainda é matéria, matéria mental, elas vão formar nossa onda mental própria. Então, conforme pensamos, vai se formar em nós, né, essa aura que vai afetar diretamente tanto o nosso corpo mental como um todo e, por tabela, o nosso cérebro e o nosso corpo físico. Se nós formos pegar o que significa aura no dicionário, a gente vai encontrar que são corpos fluídicos, tecido psíquico, onde nós existimos, a impressão digital do ser. Então, esse termo aura é um termo que ele vai em várias culturas, né? E para nós a gente pode traduzir de uma forma um pouco simplista, mas como um perispírito que nós aprendemos que nós temos e que é o intermediário entre o corpo e entre o espírito e a matéria, o nosso corpo. E essa figura aqui ela é muito bacana porque ela mostra, né, toda essa arcabouço de energias que nos envolve, que também são matéria, né, ou uma matéria mais que intensenciada, mas que a gente não vê e a gente esquece que existe. Mas ela está lá, regendo todos os processos que acontecem entre o espírito e o corpo. E aí a gente pode se perguntar como se estabelece essa transmissão. E o Áureo lá no Universo e Vida nos diz o seguinte: do centro coronário, o centro coronário é o centro energético que fica no topo da nossa cabeça aqui, que serve de sede. A mente estabelece e transmite a todo o seu cosmo vital os seus padrões de consciência e de manifestação, determinando o sentido, a forma e a direção de todas as forças orgânicas, psíquicas e físicas que lhe subordinam. Então, olha de novo a importância, né? Então, essa resposta se dá, então, através do comando da mente, a mente, né, transmitindo a todo o seu cosmo vital. O que é o cosmo vital? São todas aquelas energias que eu mostrei na figura anterior, tudo que está relacionado, então, ao nosso perispírito, aos padrões de consciências, às manifestações do sentido. Então, toda essa energia ela flui no nosso corpo através de canais energéticos. Então, há uma ligação entre os diferentes tipos de matéria e conforme essa onda mental, lembrando aquela passagem que eu disse anterior, né, que é regida pela mente e por sua vez pelo pensamento, se forma em volta de nós. Então essa energia ela vai circular por todo o nosso corpo e através desses centros energéticos ela vai fazer da direção de todas as forças orgânicas, psíquicas e físicas que lhe subordinam. Então, olha como está de novo, né, ligado à relação mente, matéria, né, energia e assim por diante. Não é o objetivo nosso hoje falar sobre chakras, sobre esses centros energéticos. Eu trouxe só uma palhinha aqui para vocês. Quem quiser se interessar em ler mais, tem um livrinho muito bom que é do Alírio de Cerqueira, que fala sobre os chakras, a autocura sobre os chakras. E detalha melhor, buscando um pouco do conhecimento oriental, sobre os chakras que nós temos, esses centros energéticos onde há esse fluxo das energias. E tem uma passagem no livro que diz o seguinte: é fundamental vigilância constante em nossos pensamentos e sentimentos para que possamos nos conduzir para uma energia mental construtiva, buscando superar a subconsciência a partir da consciência em rumo à superconsciência. Então esse livro é muito bacana porque ele fala muito dos sentimentos, das nossas necessidades de amor, de poder, de prazer, de segurança, como é que essas energias fluem dentro do organismo e como é que a gente tem que direcionar ela, justamente fazendo a vigilância desses nossos pensamentos e sentimentos, para conduzir de forma construtiva. Porque se é a minha mente que comanda, se meus pensamentos vão formar essa aura mental
em torno de mim, e é ela que se comunica por energia diretamente com o nosso corpo físico. Então, o perispírito comandando os nossos órgãos não vão ser só as questões orgânicas, que são importantes, por exemplo, como a alimentação, o dormir bem, o fazer exercício, né? Que também são importantes. Também tão importante quanto é o nosso controle, né? E paz cerebral, paz mental, né? Então físico, psíquico, para que a gente possa então ter essa aura e que todo o nosso organismo, seja a parte orgânica quanto a parte psíquica, mental, funcione bem. E só mais um trechinho complementando, que está então nesse livro, que é a Energia dos Chakras e a Autocura, né? Ele diz mais o seguinte: aprender a mobilizar de forma adequada essas energias por meio do autoconhecimento e consequente a transformação. Então, ele também traz, de novo, a necessidade do autoconhecimento. Para quê? Para fazer a autotransformação, a nossa reforma íntima tão falada, tão necessária, para que a gente possa seguir nesse processo evolutivo que todos nós conhecemos e desejamos alcançar, né? Então, nesse processo todo, né, que a mente, né, comanda, né, todas essas energias e, por sua vez, o tecido orgânico, a gente sabe que a ação direta da mente, então daquele raciocínio, do nosso livre-arbítrio, ela é, no nosso corpo físico, direcionada pelo nosso cérebro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse cérebro, que o Calderaro lá no Mundo Maior fala, né, que é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, por que eu estou trazendo essa questão cerebral? Porque, assim como nós temos que entender que somos espíritos imortais, que temos uma mente que foi construída, um livre-arbítrio, uma consciência de nós mesmos através do processo evolutivo, tão diferente dos animais, né? Nós precisamos entender como é que essa mente funciona relacionado com esse cérebro físico. Como o nosso cérebro funciona, como anos, milhares, bilhões de anos de evolução de que esse cérebro vem se construindo, mesmo regido pela nossa mente, vai interferir nesse nosso funcionamento e nos nossos pensamentos e atos. Se a gente não tiver consciência de como esse cérebro funciona, como essa parte biológica funciona, a gente vai ficar que nem os animais. A gente vai ficar que nem o Simpson que tem ali no desenho embaixo, né? A gente vai viver para comer, para dormir, nas nossas necessidades básicas, né? E o tempo vai passando, e eu vou perder a corrida em relação ao tempo. Então esse slide aqui é um pouquinho cheio de informação, mas eu vou pedir para vocês me acompanharem. Também não vou entrar muito a fundo no assunto, mas só para vocês terem uma noção assim do como é que é o funcionamento desse cérebro. Ninguém aqui vai fazer aula de anatomia, né? E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, esse livro que está aqui, que é o Cérebro Triuno, é maravilhoso, ele dá assim uma visão muito ampla, né? Quem quiser se aprofundar no assunto. Mas, resumidamente, a parte que nos interessa para a aula de hoje, sobre o cérebro triuno, ele junta um pouco dos ensinamentos que nós temos do próprio estudo científico, né, de toda a evolução que hoje nós conhecemos pela ciência, onde tem o cérebro trino. Então, na formação do nosso cérebro, nós temos um cérebro que é um cérebro inferior aqui, que é um cérebro onde está guardado todos os nossos instintos, as nossas atividades subconscientes, é o porão da nossa individualidade. Com o desenvolvimento, vê que ele já está presente lá nos répteis, lá no iníciozinho da evolução. E o cérebro ele foi evoluindo e passou lá pelos mamíferos, onde tem um cérebro intermediário, onde estão todas aquelas necessidades básicas, até chegar no nosso cérebro, lá no nosso córtex cerebral, que é o que nos diferencia do cérebro dos animais, que é a parte de fora aqui do nosso cérebro é mais desenvolvida, que nos possibilita o nosso raciocínio lógico e a consciência de nós mesmos. Se nós tivermos uma lesão cerebral aqui, o nosso cérebro ele vai estar prejudicado
e nós não vamos conseguir fazer todo esse processo aqui de raciocínio lógico. E essas coisas acontecem das formas mais variadas, seja por problemas do próprio espírito ou por lesões que se conseguiu em vida, né? Que se teve em vida, seja por mau cuidado, seja por algum acidente, enfim. Mas ele precisa estar íntegro para que ele funcione bem, para que a gente possa, então, desenvolver tudo que nós nos propomos, o que foi definido para nós lá no plano espiritual. Isso é importante também. Bom, então, lá o André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ele fala dessas 3 porções do cérebro e ele nos diz que dentro do nosso cérebro existe uma parte aqui que se chama lobo frontal, que é bem aqui atrás da nossa testa, que lá estão guardados os materiais de ordem sublime que estaremos gradualmente, ou seja, nós já temos no nosso cérebro uma parte dele que nós não utilizamos, que nós vamos utilizar assim quando a gente estiver mais apto para sair então desse raciocínio lógico aqui e seguir para pensamentos mais sublimes. Então, André Luiz, lá em Mecanismos da Mediunidade, e nesse livro, O Cérebro Triuno, que traz e faz um link entre a ciência, o que se sabe da ciência e todos os ensinamentos de André Luiz, coloca, então, as partes do cérebro como o subconsciente, que é aquela parte inferior que eu mostrei, onde está todo o nosso passado e todos os automatismos e hábitos. Então, hoje nós não pensamos, por exemplo, se a gente toca numa chapa quente, a gente não pensa para o coração bater ou para respirar. Então, isso já faz parte do nosso corpo físico conquistado por milhões e milhões de anos de evolução na matéria. Nós temos uma parte que representa o nosso primeiro andar, então o subconsciente seria o nosso subsolo da nossa casa mental, o que André Luiz chama o castelo de 3 andares, né? Então nós vamos então para o primeiro andar, que seria o nosso consciente, o nosso presente, o nosso esforço e vontade. Então tudo que nós fizemos hoje no presente, desenvolvemos, que está lá naquele nosso cérebro do meio, nosso cérebro motor, que nos diferencia um pouquinho dos animais, porque além de sanar só os nossas vontades físicas, a gente já tem pensamentos mais filosóficos, intelectualizados, temos consciência de nós mesmos, ou pelo menos devemos ir buscar, né? E temos então aquela que eu falei lá para vocês do lobo frontal, né, que seria o superconsciente, ou seja, o que nos espera, o que nos aguarda, onde estão nossos ideais, metas, onde nós vamos alcançar através dos processos intuitivos, que é o nosso terceiro andar, que muitas vezes nós conseguimos chegar, principalmente as pessoas que são mais evoluídas, dentre elas os santos, nos momentos de sublimes, assim, de oração, onde conseguem se conectar realmente com o plano espiritual. Então essa é a nossa busca, a busca para o andar superior. Só que acontece, a grande maioria de nós acaba ficando aqui rodando no primeiro andar, quando não fica lá no subsolo. Então, quando nós falamos de mente, de cérebro e de tempo, a gente acaba tendo que entrar no assunto que é condicionamento. E aí é da importância da gente compreender como é que funciona o nosso cérebro. Então, eu trouxe uma passagem lá do Krishnamurti, que eu mostrei para vocês no início da aula, que ele fala que o cérebro é o resultado de séculos de tempo, que é o que o André Luiz fala e que a ciência fala também. Toda a psique é feita de tempo. Todo o processo do pensar é resultado do passado, do conhecido como experiência. O pensamento é mecânico e é condicionado, ou seja, tudo o que nós fizemos porque temos vivências, emoções e tal, porque vivemos elas. O que a gente não sabe, o que a gente não consegue pensar, a gente não consegue formular. Então, a maioria dos nossos pensamentos, e quando nós nos defrontamos com a vida, com as situações, a gente vai usar mensagens que a gente já guardou no nosso cérebro para trabalhar então no presente. E esse funcionamento é importante entender, porque muitas das nossas ações, em função da gente se vincular a coisas do passado, elas acabam sendo condicionadas. É aquilo, eu sou assim, nunca vou mudar. Eu já sou assim, nunca vou mudar. Ou quando a gente tem uma espécie
alguns tipos de reações que a gente pensa, pai, por que eu ajo assim e a gente não consegue mudar? Porque a gente está condicionado. É que nem um animalzinho que é treinado. Então, toda vez para ganhar um biscoito, ele ouve uma sineta. Então, toda vez que ele ouvir a sineta, ele vai querer, vai salivar e vai ir atrás do biscoito, por exemplo. Então, isso é um condicionamento cerebral e que acontece nesse nosso cérebro físico e que a gente precisa entender para a gente conseguir, se necessário, mudar alguns hábitos que são condicionados no passado e que a gente não quer repetir. Então, sabendo que o nosso cérebro funciona como esse castelo de 3 andares, como disse o André Luiz, a gente precisa se perguntar em qual verdade nós queremos viver. Porque, como eu falei antes, a gente tem que cuidar para a gente não viver no condicionamento do passado, com pensamentos antigos que nos levam a cometer erro em cima de erro, e a gente, por não se conhecer, por não ter consciência deles e não saber como mudar essa situação, a gente repete, e a gente acaba vivendo um presente com coisas do passado sem construir nada de futuro, nada de novo, nada abrindo a nossa mente para a gente se conectar com o plano espiritual, que é o que a gente tanto pede em oração. Como é que eu vou me conectar com o plano espiritual, com toda essa fonte de intuição, que é onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência? Como é que eu vou conectar com ela se eu estou sempre vivendo no passado com a minha mente ocupada por coisas que já passaram e muitas delas negativas, porque infelizmente nós estamos no mundo de provas e expiações, porque nós somos ainda seres muito pouco evoluídos. Então vai predominar ainda na nossa mente coisas negativas que a gente precisa transformar. Mas para fazer essa transformação eu tenho que saber fazer essa mudança de polo, né? E entendendo esse funcionamento, fica mais fácil da gente conseguir direcionar os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, como é que funciona a nossa mente no mundo objetivo? Então, nós temos, acompanhe aqui no quadro comigo, então nós temos uma mente, que é a usina geradora, que faz uma supervisão do pensamento de forma constante e faz a gerência através da vontade, através de aprovação e censura. Então, nós sempre trabalhamos assim. Então, nós avaliamos determinada situação, nós fizemos uma aprovação ou nós fizemos uma censura. E utilizamos a nossa inteligência, que avalia, né, os estímulos recebidos da vida, que acionam então os nossos sentimentos e são externados em atitudes. Então, é assim que a nossa mente trabalha. Então, se essa mente aqui, né, estiver trabalhando, né, de uma forma tranquila, dentro das leis de Deus, sem ter culpa, sem ter sentimentos negativos, esse processo aqui ele vai se dar naturalmente de uma forma leve. Agora, se eu bloqueei ele com traumas, com problemas do passado, com ações, com mecanismos de defesa, a minha mente ela vai estar condicionada num fluxo negativo e fechado. E eu preciso entender como é que ela está funcionando para eu conseguir sair dele. Então, a doutrina dos espíritos também nos ajuda, auxilia nesse autoconhecer. E nos chama, né, a fazer esse autoconhecimento. Então, literatura, bibliografia que não falta, né, nos mostrando como é que a gente deve buscar isso. Então, o que a gente precisa fazer é realmente a supervisão do nosso pensamento. Ver se a gente não está entrando em pensamentos condicionados, se a gente não está se fechando no egoísmo, no orgulho, né, para realmente gerir através da vontade, sem acusar, né, fazendo o auto-perdão, todos aqueles ensinamentos que a gente vê na Reforma Íntima, que a gente vê nos nossos ensinamentos todos e tantas palestras que temos aí até no nosso site, quem quiser olhar, procurar e rever, sempre é bom para lembrar constantemente disso aí. A gente usar a nossa inteligência e ficar na inércia, né, simplesmente trabalhando, vivendo, estudando, que seja outras coisas, buscando as coisas da vida material e se esquecendo dessas necessidades, porque aí a gente vai ficar que nem animais. A gente só vai viver pelas coisas materiais para manter a nossa necessidade e não vai buscar. Então é importante sair dessa inércia, buscar essa inteligência.
e conhecer como é que a gente reage às situações. Então, se eu tenho uma reação de medo ou de raiva, com atitudes violentas ou com fuga, tentar entender por que eu estou fazendo isso, o que tem lá armazenado no meu inconsciente que está me levando a agir assim. Porque se hoje eu tenho tantos conhecimentos que chegam através da doutrina espírita, que mostram, né, tanto a evolução material, quanto as necessidades espirituais, quanto ao mundo espiritual, que a tudo estamos destinados, por que eu ainda fico preso a sentimentos negativos, a traumas, barreiras, defesas, condicionamentos? Então a gente tem que começar a fazer essa análise interna e buscar. Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda, seja ajuda profissional, numa psicoterapia, seja dentro de uma casa espírita, né? Buscar resolver esses problemas, sempre dentro, né, dessa lei, da lei divina. Né? Se a gente conseguir trazer ela para dentro da nossa vida, né, ajustando os nossos hábitos que vão no fluxo dessa energia, dessa lei, a gente acaba conseguindo fazer esse auto-perdão e essa autotransformação dentro de nós. E, consequentemente, a nossa relação com aqueles que estão com a gente, né, nessa luta diária também vai melhorar, e aí a gente vai conseguir começar a chegar perto de chegar no nosso andar superior da nossa casa mental, né? Então, a título mais de bibliografia, de trazer para vocês, né, algumas fontes, afora todas as obras básicas espíritas, eu trouxe esse livrinho aqui do Vanderlei, que é Como Autotransformar, né, a Reforma Íntima Sem Martírio. À luz dos conhecimentos espíritas, educar é ir ao encontro dos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma desde sua criação. Então é aquela história, né? Somos deuses, criados à imagem e semelhança, né? É despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos nas profundezas da vida inconsciente. Então, nós temos todo um polo negativo que a gente precisa botar no positivo, porque elas estão dentro de nós. Então, nós não somos maus, nós estamos temporariamente maus. Então, nós precisamos buscar esse autotransformar, que tantas vezes nós repetimos aqui em palestras, né, e que é o que realmente precisamos fazer para a gente buscar esse autoconhecimento e, consequentemente, a nossa saúde, que é o tema dessa palestra de hoje, né? E, por fim, fazendo todo esse processo, esse autoconhecimento, a gente pode, então, tentar chegar à nossa saúde integral, que foi o que eu coloquei lá na palestra no início, né? A saúde e a relação dessa saúde, o que esperamos dessa saúde, que é uma saúde não só do nosso corpo físico, mas como o nosso corpo psíquico, todo o nosso corpo energético, que está tudo relacionado, a gente não tem como separar, e a gente esquece o tempo todo. A gente procura só sanar as necessidades orgânicas, biológicas, e se esquece de todo esse manancial e de toda essa necessidade de aprimoramento para a gente, sim, buscar através da razão chegar a um conhecimento, mas desenvolvendo sabedoria e acolhidos no amor, né, que emana do nosso Pai Maior, a gente realmente se conectar, né, por intuição a todas essas forças, esse manancial de energia que está aí para a gente acessar. Que nem disse Jesus, né? Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanhas. Então, é essa energia toda que está aí, que vem de Deus, que vem do nosso Pai Maior, que está escrita na nossa consciência e que a gente não consegue acessar. A gente não consegue acessar porque a gente não consegue partir para o nosso andar superior da casa mental. No momento, então, que a gente conseguir elaborar, né, esses defeitos todos que temos, transformar em positivo, deixando equilibrada as nossas energias físicas e psíquicas, nós vamos então ter essa saúde integral que nos vai proporcionar o crescimento na sabedoria, no amor, na intuição, até chegar, né, a manancial de energias que vem do nosso Pai Maior. Então era a nossa palestra de hoje. Vamos então agradecer por mais esse momento, que a gente possa silenciar agora o coração, pedindo que as bênçãos então caiam sobre nós,
que a gente possa equilibrar o nosso corpo físico, as nossas energias, que a gente possa trazer esse momento de claridade, de sabedoria e de abertura para o amor divino, e que a gente possa lembrar de estar aberto, de sair do nosso condicionamento animal, para que a gente possa se abrir diariamente, em todos os momentos da vida, no presente, para que a gente possa tornar isso presente dentro de nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos.